E aí pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, trago para vocês aqui um assunto específico de sistema de apoio ou suporte à decisão, que é granularidade. Bom, o que vem a ser granularidade? Segundo Felipe Machado, a granularidade de dados refere-se ao nível de sumarização dos elementos e de detalhe disponíveis nos dados, considerando o mais importante aspecto do projeto de um Data Warehouse. Quanto mais detalhe existir, mais baixo será o nível de granularidade. Quanto menos detalhe existir, mais alto será o nível de granularidade. Então, o que nós podemos concluir com essa informação? Que nível de detalhe e nível de granularidade são inversamente proporcionais. Perfeito? Não tenho o que discutir. Só para vocês terem ideia, o ímã fala a mesma coisa. Então, com certeza, o Felipe Machado tirou, talvez tenha tirado, aquele texto que ele fez, mas o ímã, tanto o ímã quanto o Felipe Machado falam a mesma coisa, que nível de detalhe e de granularidade são inversamente proporcionais. Bom, na minha esquerda, nós temos totais por dia da semana. Na minha direita, nós temos o total da semana, a sumarização dos totais de cada dia. Então, quanto mais para a esquerda eu for, mais alto será o nível do meu detalhe. Eu vou poder ver com mais detalhe cada total da semana, cada total do dia dessa semana. Ou seja, eu vou baixar o nível de granularidade. Porém, se eu for para a minha direita, eu vou baixar o nível de detalhe, eu vou sair do nível de detalhe e eu vou aumentar o nível de granularidade. Perfeito? É isso que o Imon e o Felipe Machado disseram. Para ficar bem claro, nível de detalhe e nível de granularidade são inversamente proporcionais. O grande embate num projeto de Data Warehouse é você escolher qual o nível do grão da informação. Se ele está no nível mais detalhado ou um nível mais alto ou sumarizado. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem do nível mais detalhado é que o usuário ele poderá ver informação em qualquer nível de agregação. Então ele pode fazer vários tipos de consultas, né, das mais detalhadas até a mais agregada. Porém, se ele colocar um nível mais detalhado de informação, pode acarretar um aumento muito grande no volume de dados armazenados, o que consequentemente traz um prejuízo de performance. Se você é, optar por um nível mais alto, né, sumarizado de informação, menor vai ser o volume de dados armazenado. Porém, o usuário vai ficar impossibilitado de realizar consultas mais detalhadas. Então, nós temos que encontrar um meio termo para assim, dependendo da área específica onde você vai utilizar aquele Data Warehouse. Perfeito? Bom, agora começa nossas dicas, né? A dica propriamente dita desse vídeo. Quando nós nos deparamos com questões de granularidade, essa palavra pode nos confundir demais. Então, o que eu proponho é o seguinte: esqueçam granularidade e fique com sumarização e detalhamento. Porque sumarização é mais fácil de você entender que você vai resumir um grupo de detalhes. Então, se eu tenho lá meus totais por dia da semana, eu posso sumarizar um total geral da semana. Perfeito? Então, sumarização, quanto mais eu sumarizo, menos eu detalho. Ou seja, são informações inversamente proporcionais. Se eu for para a minha esquerda, eu vou fazer um detalhamento. Ou seja, eu faço uma operação de drill down. Se for para a minha direita, eu vou sumarizar. Ou seja, eu faço uma operação de roll-up. Só para ficar bem claro,
Drill down ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o nível de granularidade. Já o drill lap ou roll up é o contrário. Ele ocorre quando o usuário aumenta o nível de granularidade ou sumarização, diminuindo o nível de detalhamento da informação. Ok? E aí vem o nosso pulo do gato. Sumarização e granularidade são diretamente proporcionais. Então, pessoal, quando vem a questão, para a gente tirar essa dúvida sobre granularidade, se isso aumenta ou se diminui de acordo com o nível de detalhe, troquem a palavra granularidade por sumarização. Assim fica mais fácil, a gente fica menos confuso na hora de julgar a questão. E aí fica mais fácil a gente saber se ela está certa ou está errada. Sendo que detalhamento e sumarização são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, eu vou diminuir o outro. Sumarização e granularidade é a mesma coisa. Então é só você substituir sumarização por granularidade. Tá certa a dica? E é isso. Para a gente finalizar, eu quero trazer somente uma informaçãozinha que é interessante. A operação de roll-up e drill-up, ele não é limitado pelo grão máximo. O que isso significa? Que os dados podem ser agregados mesmo após se chegar a este limite superior do grão máximo. Porém, se eu fizer um drill lap, eu posso fazer um drill lap até o limite do grão mínimo. Rogério, eu não consegui entender direitinho. Perfeito. Vamos pegar nosso exemplo do totais por dia da semana e total da semana. Vamos definir que nosso grão máximo é por semana e nosso grão mínimo é por dia. Bom, eu tenho uma semana 1. A semana 1 eu fiz uma sumarização dos totais de cada dia daquela semana 1. E eu tenho a semana 2, que é a mesma coisa, né, para a semana 2. Só que o grão máximo é a semana. Porém, se eu lascar aqui uma operação agregadora, eu posso chegar à informação de uma quinzena. Ou seja, eu posso fazer uma soma da semana 1 com a semana 2 e chegar à quinzena. Vocês podem perceber que nós passamos do grão máximo e nós podemos fazer várias agregações por quinzena, por mês, por bimestre, trimestre, semestre, anual e por aí vai. E só que assim, infelizmente, quando você define um grão mínimo, que aqui no nosso caso é o dia, não tem como eu desagregar, não tem como eu pegar, ver um total por hora, por minuto, por segundo, não tem, porque você já definiu o teu grão mínimo. Perfeito? Então, o roll-up ele não é limitado pelo grão máximo e o drill down ele é limitado pelo grão mínimo. Vamos agora à parte mais importante, que é colocar as dicas, né, no nosso caso que é a dica que eu passo para vocês em prática, é confrontar com as questões de concurso. Drill lap ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo a granularidade, ou seja, quais os tipos de consultas que podem ser feitos no TW, influenciando diretamente na velocidade do acesso às informações e no volume dos dados armazenados. Pessoal, vamos colocar, ao invés de granularidade, sumarização. Vamos ler novamente. Drill lap ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo a granularidade. Diminuindo a sumarização, que no nosso caso é a gente colocar a sumarização. Perfeito. Ele fez a questão do inversamente proporcional. Mas espera aí, a operação que aumenta o nível de detalhe não é o drill lap, é o drill down. Então, o único erro da questão é porque ele colocou a operação errada. Tá certo que quando eu aumento o nível de detalhe, eu diminuo a sumarização. Perfeito, inversamente proporcionais. Mas aí a operação ela está errada. Ok?
Ao nível de sumarização dos elementos e de detalhes disponíveis nos dados em um DW, dá-se o nome de, não tem nem o que pensar, né? Granularidade. Importante conceito associado ao Dr. House, como, por exemplo, a definição do menor intervalo correspondendo a um dia, sem levar em conta suas subdivisões, tais como horas, minutos e assim sucessivamente. É o de, novamente, né, granularidade. Para projetar um Dr. House, a primeira atividade da modelagem dimensional deve, é, deve ser é, deve ser definir novamente a granularidade. E fechando a questão que deve ser, o primeiro passo da modelagem dimensional, que efetivamente difere dos processos convencionais de banco de dados, é a definição de granularidade. Galera, perceba o seguinte, a FCC, ela praticamente ela pegou o mesmo tipo de questão, falando sobre a importância da granularidade, e ela acabou fazendo várias questões de forma diferentes. Aliás, ela acabou fazendo a mesma questão de forma diferente, mas aí sempre com a mesma resposta. Perfeito? Então, o mais importante aspecto de um Data Warehouse é a definição de granularidade.